por causa disso. Brincadeira. Sim, a gente vai ver as grandezas do estado gasoso, né? Aí aqui é a explicação um pouquinho do porquê a gente vai precisar dominar aí essas três grandezas. Porque a gente precisa entender, né, o comportamento dos gases, que é esse capítulo que a gente está entrando agora, certo? Do conteúdo. E assim a gente consegue entender o modelo atômico, que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente, o modelo atômico, a tabela periódica. Então a gente precisa ter esse domínio, certo? Do comportamento dos gases. E como isso também está relacionado à poluição da nossa atmosfera. Então, para esse estudo, a gente vai precisar trabalhar três grandezas que caracterizam, né, o estado gasoso. Vai ser a pressão, o volume e a temperatura. Isso está completamente. Se a gente for falar em gases, a gente precisa falar dessas três grandezas, porque estão completamente atrelados ao que a gente entende, ao que a gente sabe do comportamento dos gases, né? Pressão, volume e temperatura. A gente vai começar por pressão, certo? Aí aqui eu vou perguntar para vocês, vou lançar essas duas perguntas. Vocês já calibraram aí pneu? Já foram no posto de gasolina fazer a calibragem lá dos pneus? Rapaz, eu não Sim, tenho carro. muito. Nunca Pra vocês. moto. Vocês, Não, nunca não. Eu já. vocês prestaram atenção já na unidadezinha que aparece lá naquele. Eu já fui junto e olhei. Serve. Você Ah, prestou então, atenção? Tipo, vocês colocam 20, 30, não sei o que, vocês já prestaram atenção na unidadezinha que aparece lá no calibrador? Não, porque quando eu tô dentro do carro só dá vontade de dormir, professor. Principalmente já, em viagem. já. Aparece libras, isso, também tem ATM, não é? Tem bar. Então, isso tudo é unidade de pressão. A mais comum é a ATM, certo? ATM, que significa atmosfera, né? Que é a abreviação de atmosfera. Eu queria perguntar para vocês: vocês conseguem me dizer assim, por que vocês acham que a atmosfera executa uma pressão sobre os corpos aqui na superfície? Vocês acham que acontece? Já pararam para pensar sobre isso ou não? Sobre a Pra falar a pressão verdade, não. atmosférica? Assim, professora, a gente tá tendo tempo pra nada. Então, justamente para pensar nesse Para pensar linha nesses do Pensar em tempo, detalhes da atmosfera de não. vida. pneu, aí Porque a gente tem atmosfera, né, no nosso planeta. A gente ah, tem uma atmosférica, graças a Deus, é isso que mantém a vida aqui. Assim, e a gente, essa atmosfera, ela faz uma pressão na gente, que é chamada de pressão atmosférica. Então, vocês nunca pararam para pensar e nem se questionar o que seria isso, né? Mas então agora, já que vocês nunca pararam para pensar sobre isso na vida, porque eu sou aquele tipo de pessoa que daria para ter vivido na Grécia Antiga e ter me tornado um daqueles filósofos, porque eu fico vendo as coisas e fico me perguntando. O que vocês acham? O que é essa pressão atmosférica? O que pressão é essa? O que é que está acima da gente executando essa pressão? Seria, vou dar uma dica, né? A camada de ar, o gás, certo? Gases, com diversos gases que está acima, que compõem a nossa atmosfera, eles fazem uma pressão na gente. Então, vou perguntar assim para vocês: vocês acham que se a gente mudar a altitude, essa pressão iria variar? Por exemplo, se eu estiver aqui na minha casa, ou estiver lá no alto de Santa Rita, lá em cima, ela tem uma coroa? Não sei. Lá em cima da cabeça da Santa Rita. tem. Vocês, vocês acham que a pressão muda? De eu estar na pista lá Muda. ou tá lá em cima? Qual você acha que a pressão é maior? Lá em cima ou lá embaixo? Lá em cima. Lá em cima. Todo mundo concorda que acha que a pressão atmosférica lá em cima é mais alta?
Vamos ver. Já dizia um velho sábio, aluno que o professor. É verdade, curiosidade, gente. Curiosidade é tudo. Mas essa pergunta aí, Ah, não sei, acho que pode ser menor. essa é menor. Vamos ver os próximos slides. Ó, Evangelista Torricelli, né, ele é italiano, ele fez esse experimento, certo, do barômetro, ele criou esse aparato aí, porque ele imaginou que a pressão que os gases, né, os diversos gases que tinha acima da gente, executavam uma pressão nos corpos aqui na Terra, nos líquidos e nos corpos em geral. Aí ele fez esse aparato aí, né, deu o nome de barômetro, para poder medir essa pressão, para poder quantizar essa pressão atmosférica. Então, olha só a definição de pressão para vocês identificarem, então, se essa pressão vai ser maior ou menor lá em cima, lá no topo da Santa. Pressão é uma grandeza física que expressa a força exercida sobre um corpo por unidade de área. Nos gases, pressão é a força exercida pelo conjunto de partículas que compõem sobre a área do recipiente. Então, veja só. Todas essas partículas aqui, né, os gases que tem no ar, elas executam uma pressão na superfície do líquido, certo? Então, vamos pensar assim, é exatamente a força que essa camada de ar executa nos corpos. Então, vocês concordam comigo? Gabriel Crispim, isso aqui é a pressão da água no fundo do mar conta? Conta também, exatamente. No fundo do mar, quanto maior a profundidade, maior a pressão, não é? Você tem que ter até cuidado na hora que está descendo ou subindo, porque essa mudança de pressão causa. Eu não me lembro o nome de confusão de não sei o que, eu não me lembro o nome que dá, mas você pode desmaiar e ter um problema sério se você mudar assim a altitude muito rápido por causa dessa diferença de pressão. Então, no ar acontece a mesma coisa. Dentro da água, quanto mais fundo você tá, mais pressão você recebe, porque mais água vai ter em cima de você, né? É como se fosse um peso maior sobre você. Tem uma massa, uma quantidade de água muito maior, fazendo uma força sobre você, executando uma força. Então, pressão é isso. É uma força sendo executada em uma área, certo? Uma força sendo aplicada em uma área específica. Então, quanto maior a massa, né? Quanto maior a. Vocês devem ter visto já isso em física, essa altura do campeonato, né? Você já deve ter visto que força é a massa vezes a aceleração, né? Então, quanto maior a massa, maior vai ser a força, maior vai ser a força aplicada nesse corpo. Então, veja só. Quanto uma atmosfera, basicamente, uma atmosfera é a pressão no nível do mar, certo? No nível do mar. É 1 atm. Então, quanto mais acima do nível do mar a gente tiver, menor vai ser essa pressão, porque a gente vai ter uma quantidade de ar menor em cima da gente. Deixa eu tentar desenhar isso, gente, mas eu não sei se eu vou ser capaz. Então, pensa assim. Deixa eu colocar pelo menos as cores para ficar mais. A gente tá aqui no mar, certo? No mar. Então, aqui a gente tem a areia, bonitinho, aqui, ó, areia. Então, se eu tiver bem aqui, a pressão vai ser de exatamente 1 atm, de uma atmosfera, certo? Agora, porque a gente vai ter até lá em cima no céu, vou desenhar bonitinho aqui, gente. Bonitinho não, né? Mas vou desenhar. A gente vai ter lá o céu lá em cima. Então, a gente vai ter toda essa camada de ar. Toda essa camada de ar aqui, ó. Toda essa camada de ar. Lá de cima até o nível do mar, certo? Toda essa camada de ar. Se eu subir uma montanha, como eu estava dizendo, lá em cima do alto, né? Se eu subir uma montanha nessa altura aqui, mais ou menos, ó,
e eu passar a ficar aqui, vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou desenhando aqui? Aham. Se eu subir essa montanha, agora a camada de ar que vai estar sobre mim vai ser essa. Tá vendo que é uma camada de ar menor? Então, eu vou ter uma camada de ar menor, eu vou ter uma massa menor aplicando uma força, né? Executando uma força sobre mim. Tá chegando gente aqui. Então, ó, Gabriel foi exatamente no ponto. A questão do ar ser mais rarefeito quando estamos muito acima do nível do mar. Exatamente isso, Gabriel, é exatamente isso. Quanto mais alto a gente tá, mais rarefeito é o ar. Então a gente tem menos partículas. Então, quanto menos partículas, menos gases, menos massa a gente tem e menor vai ser a força que aplicada sobre a gente, a força aplicada sobre nossas cabeças. Então, a pressão é menor quando a gente tem menos ar acima da gente, tá entendendo? Então, quanto mais alto a gente tiver, menor vai ser a pressão atmosférica. Certo? Estão conseguindo entender isso? Estamos. Show, pessoal. Não estou sentindo segurança nisso. Vocês demoraram demais. Eu tava esperando pra ver se alguém respondia, mas. Tá bom. Mas é isso, então. Porque a pressão atmosférica, ela está completamente atrelada à quantidade de ar que tem acima da gente. Quanto mais ar tiver em cima da gente, maior vai ser a pressão atmosférica, certo? Então, para ter mais ar, a gente precisa estar mais embaixo. E para ter menos ar, a gente sobe mais na altura. Então, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, tá certo? Eu vou limpar aqui só para organizar. Então, matematicamente falando, a gente calcula a pressão usando essa fórmula aqui. Pressão vai ser a força aplicada em uma área. Então, força dividido por área. Vocês já devem ter visto também em física que a unidade do Sistema Internacional de Força é o Newton e de área é o metro quadrado, certo? E a unidade do SI para pressão é o Pascal, porque é Newton por metro quadrado. Pascal é a oficial do Sistema Internacional de Unidades, mas no nosso dia a dia é mais comum a gente encontrar a ATM ou a aqui, ó, a milímetro de mercúrio, que essa geralmente é usada mais em hospitais e essas coisas todas. Deixa eu acompanhar o que vocês estão dizendo, que eu me perdi. Aqui no chat, se alguém perguntou alguma coisa, não, né? Será que morando nas montanhas do Himalaia, vou ajeitar minha coluna, já que a pressão imposta lá deve ser menor? Pode sim, porque, mas a gravidade é a mesma, né? Então não sei. Mas porque o pessoal que vai para a Estação Internacional Espacial, eles voltam um pouquinho mais altos. Quando eles passam um tempinho lá, eles voltam um pouquinho mais altos, porque eles se esticam mais a coluna, porque não tem a gravidade toda, né? Levando eles para baixo. Então, quem sabe? Sua postura não melhora, a minha é horrível. Então, ó, gente, essa aqui, né, a gente tá falando de pressão, e as unidades mais comuns que a gente encontra aí é a Pascal, né, que é a oficial do Sistema Internacional. A gente tem o milímetro de mercúrio, que é essa aqui, mmHg. Já que a gente está estudando química, né, Hg é a representação de mercúrio lá na tabela periódica. Tem uma música aqui. E o atmosfera, que é o ATM, que é bem usado também. E aqui a fórmula é como eles se relacionam. Então, ó, 1 Pascal. Ups, muito para baixo. Então, 1 Pascal é igual
a 101.325 atm. E é igual a 760 milímetros de mercúrio, certo? Então, quando a gente for precisar converter entre essas unidades, a gente vai usar essa relação, certo? 1 Pascal tá para 101.325 atm, 1 Pascal tá para 760 milímetros de mercúrio, entendeu? Essa é a relação entre essas três. É lógico, Ayrton, que a gente não ia deixar passar de fazer conversão de unidades aqui. Vamos lá. Eps, Jesus. Eu fiz um negócio errado aqui, não tô sabendo voltar para a tela. Voltei. Tá. Agora a gente vai responder só alguns exercíciozinhos para a gente entender um pouco mais sobre o que é pressão, sobre o que a gente estava falando agora, certo? E a gente vai ver aqui como usar essa formulazinha para calcular a pressão. Eu tava tão acostumada só com o ensino remoto, gente, eu tô ficando lesadinha, que eu fazia tudo como se eu estivesse escrevendo quando eu voltei para o presencial. E agora que eu tô acostumada no presencial, eu tava aqui apontando na tela, achando que você estava fazendo. Então, a gente vai usar aqui a fórmula, tá certo? Nesses próximos exercícios. Então, agora vamos discutir sobre essas duas questões teóricas aqui. Onde a pressão atmosférica é maior? Em Brasília, a aproximadamente 1.050 metros de altitude, ou no Rio de Janeiro, ao nível do mar? Onde vocês acham que a pressão é maior? Em Brasília ou no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro tá aqui, né? Rio de Janeiro, eu acho. Rio de Janeiro tá aqui, no nível do Rio de mar. Janeiro, eu acho. E Rio de Janeiro. Brasília tá aqui, lá em cima, né? A 1.050 metros de altura do nível do mar. Então, a pressão atmosférica maior vai ser no Rio de Janeiro, como vocês disseram, né? Que é o local mais baixo, ou seja, ele tem uma camada de ar bem maior sobre ele, certo? Então, a justificativa é essa. O Rio de Janeiro vai ter, lá no Rio de Janeiro vai ter uma pressão atmosférica maior, porque ele está num nível mais baixo de altitude, certo? Quando a gente fala assim de terra, né, o nível mais baixo vai ser no nível do mar, né? Então, vocês já pegaram... Ops, pulei, tô doida, falta 2 ainda. Qual a relação existente entre a altura da coluna de Mercúrio e a pressão atmosférica? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Convecção. Sim. Aqui, gente, aqui tá a coluna de Mercúrio, certo? Do experimento que Torricelli usou quando ele fez o barômetro. Então, aqui, ó, essa coluna de Mercúrio. Qual a relação vocês acham que ela tem com a pressão atmosférica? Tipo, se ela tiver nesse ponto, se ela tiver nessa altura aqui, vocês acham que a pressão atmosférica vai ser maior ou menor? Como vocês acham que a altura de Mercúrio aqui nessa coluna se relaciona com a pressão atmosférica? Tô, o silêncio está grande demais. Vamos pensar nesse exemplo que a gente estava usando agora, do Rio de Janeiro e Brasília. Vocês viram já que no Rio de Janeiro a pressão atmosférica é maior, não é? Então, vamos dizer, se a gente pegasse a pessoa, a Torricelli, fez esse experimento lá no Rio de Janeiro, deu essa medida aqui. Esse é o valor que deu da pressão lá no Rio de Janeiro. Vocês acham que se ele fosse lá para Brasília, essa coluna toda aqui de Mercúrio, que está aqui, daqui para baixo, vocês acham que ela deveria ficar mais alta
ou mais baixa? Já que a pressão atmosférica é menor. Vocês têm alguma ideia? Não. Mais alta. Ó, vai ficar mais baixa. Essa relação, vamos dizer que ficaria aqui. Lá em Brasília, ficaria mais ou menos aqui. Por quê? Veja só. A pressão atmosférica está aqui, né? Agindo sobre o líquido. Então, quanto maior a pressão atmosférica, menos esse líquido que está dentro do cilindrozinho vai conseguir escoar. Certo? Porque ela vai estar meio que segurando, é igual o filtro, certo? Se a gente... Não, o filtro não, porque o filtro é todo fechado. Deixa eu pensar em outra coisa. É porque tá tão em cima da hora, mas eu estou pensando em fazer uma experiência para vocês verem. Mas vamos pular, vou então pular esse último aqui, que eu vou voltar. Vamos pular esse aqui, certo? Porque eu vou voltar, vou lá na cozinha e vou fazer um experimento para a gente entender dessa relação da coluna de mercúrio com a medida da pressão atmosférica, tá certo? Peraí. Beleza. Então, vamos responder essa. É desejado produzir uma grande pressão sobre uma placa metálica para que ela possa ser perfurada por um prego. Dessa forma, podemos diminuir a densidade do prego. O que você acha que vai aumentar a pressão, certo? Vai produzir uma pressão maior na hora de furar essa placa metálica com prego. Vocês acham que se a gente diminuir a densidade do prego vai dar certo? Vocês acham que se a gente aumentar a área de contato do prego com a placa metálica vai aumentar essa pressão? Tipo, se a gente pegar um prego mais grosso, vai dar mais certo? C. Se a gente diminuir, ao contrário, né? Se a gente diminuir a área de contato do prego com a placa metálica, deixar a pontinha dele lá mais fina. Ou D. Diminuir a força aplicada sobre o prego. E letra E. Aumentar o volume do prego. O que vocês acham? Para responder essas questões teóricas, vocês sempre pensem na fórmula. A fórmula de pressão... É B? Você está achando que é qual? A B. B? Sim. Também. Tem pessoal B, tem pessoal Eu tô em E. dúvida entre a B e a E. Sara, acho que é a C. Acho que pode ser a C. Ó, a fórmula é essa. Pressão, ele quer uma grande pressão, né? Ele quer que a pressão seja alta. Pressão alta. Então, para a pressão dar um valor alto, vocês acham que... Tá vendo que densidade não tem nada a ver com essa história. Depende de força e de área que essa força vai ser aplicada. Tá vendo? Então, densidade tem nada a ver com essa história. Então, vai Eu acho que é estar... a B. O B também, ou a letra E também não. Certo? Então, vai estar entre B, C e D. Vocês acham que se a gente diminuir a força aqui da D, se a gente diminuir a força, a gente vai aumentar a pressão? Não. 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 Não, a gente teria que aumentar a força ao contrário, né? Então, esse daqui também tá fora. Essas três já estão fora. Então, aqui, a gente vai estar entre aumentar ou diminuir a área do prego. Vamos fazer uma Diminuir? analogia. A gente vai ter que diminuir. Porque pense bem. Vai ter festa, né? Vai ter festa Santa Cruz, no mês que vem. Aí você tá lá no meio do povo, alguém pisa no seu pé. Se assim, não tem escolha, não tem outra chance. Seu pé vai ser pisado por alguém. Acabou com o meu tênis. Você prefere que alguém pise no seu pé de tênis ou de salto-agulha? Rapaz de tênis. Tênis, obviamente. Tênis é melhor, né? Deus me defenda. Menos pior. Se você não tem escolha. Então, você sempre vai escolher que uma área de contato maior aplique essa força, porque a pressão vai ser menor. Ou seja, quanto menor for a área de contato, maior vai ser a pressão feita naquela área.
Ou seja, o salto agulha dói mais porque ele aplica uma pressão maior no seu pé, porque a área de contato é bem menor do que de um tênis, por exemplo. Deu para vocês entenderem essa referência, essa analogia? Deu. Sim. Muito bem. Pronto, então a gente diminuindo a área de contato, a gente aumenta a pressão, certo? Então a alternativa certa, Sara foi em cima, né? Seria a alternativa Eu falei, viu, professora? Você escutou, né? Tá gravado aí pra todo mundo que quiser ver. Tá É, gravado, Gabriel também falou. tá na gravação. E aqui para a gente usar a fórmula, vamos lá. Uma força de 200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é igual ao quê? Vocês lembram qual é a fórmula de pressão? É força e área, né? Não? Isso. Pressão é força sobre a área. Ele deu a força para a gente e a área, certo? Então, é só a gente substituir aqui e fazer o cálculo. Então, a força de 200 newtons dividido pela área de 0,05 metros quadrados. Então, vamos lá. Para fazer essa conta, né? Se eu passar isso para cá, vai dar meio. Então, 200 dividido por meio é o dobro. Aí, com a vírgula que a gente andou, de 400 vai para 4.000. Vocês entenderam essa conta, não? Ai, Jesus. Rapaz, Nem um pouco. É assim. Tá, vamos fazer então a conta direito, né? 200. Tem aula agora de 3,50? falta 1 minuto aqui no meu reloginho. Então, não vamos fazer a conta, não. Confiem que deu 4.000 Pascal, tá certo? Aí, aqui nas unidades, a gente não tem 4.000. A gente vai ter 4 vezes 10 elevado a 3, que 1.000 é 10 a terceira, né, gente? Vocês lembram lá dos prefixos? Então, dá 4 vezes 10 a terceira, porque esse 10 a terceira é justamente o 1.000. Certo? Então, essa aqui a gente vai fazer de conversão, mas realmente não vai dar tempo. Pô, tá perguntando como que foi que deu 4.000, mas a gente tem que confiar na Dividindo professora porque não dá tempo de 200, explicar. dividido por 0,5. Pra você pegar 20. Cadê? Ó? Se você pegar 20, vamos atrás, só um tequinho, gente, vocês me perdoem. Se você pegar 20 e dividir por 5, não dá 4, não é? Dá 4, certo? A gente tem que adicionar esse outro zero aqui, 0. E esses 2 zeros da frente do 5. Um macete maior, né? Ah, tá. Vamos passar lá para frente. Magia. Magia. Não sei como eu não fui chamada para Hogwarts. Sim, gente, então é isso, né? Coloquei aqui no último slide só para poder encerrar a gravação e lançar a lista de frequência para vocês. Peraí, deixa eu voltar aqui.